Shabbat Shalom. O tema dessa mensagem para essa Parashá Mishpatim, Parashá número 18, regras, é: confie no Malar de Hashem. Confie no Malar de Hashem. Vocês sabem quem é o Malar de Hashem? Yeshua, nosso Senhor e Salvador. Compreender quem é o Senhor não é tarefa muito fácil. Senhor nosso Pai, invocamos o Teu nome, a Ti te dando graça, mais uma vez, Santo, 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 Senhor de Avraham, Isaac e Jacov. Louvado, engrandecido seja Teu santo nome. Nos ajude a compreender quem é Yeshua, principalmente na nossa vida, e que nós possamos ouvir, obedecer e não voltar atrás, para que a gente não se torne escravo de tudo aquilo que o Senhor já nos libertou, já nos lavou. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach, nós dependemos e carecemos do Senhor, Beshem Yeshua HaMashiach. Tema da mensagem: confiem no Malar de Hashem. Confie em Yeshua. Compreender quem é o Senhor, quem é Yeshua, na sua majestade, na sua alteza, principalmente reconhecer quem é Yeshua sobre as nossas vidas, não é uma tarefa fácil, nada fácil. O sistema tem utilizado a sociedade, as pessoas, para criar dogmas, paradigmas, que têm ensinado e conduzido muitas outras pessoas a duvidarem da fidelidade umas das outras. Imagine da fidelidade do Eterno. Imagine da fidelidade de Yeshua. E assim as pessoas têm seguido nessa terra, traindo, sendo traído, e muitas vezes, até quando não está sendo traído, desconfiam que estão sendo traídos. Porque normalmente a gente vai medir as ações de outras pessoas pelas coisas que normalmente nós fazemos. Então, se eu sou um traidor, aquele também é como eu e vai me trair. Conquistar a confiança de uma pessoa nova que você acabou de conhecer já é difícil. Reconquistar a confiança de uma pessoa que te conhece é quase impossível. Uma confiança perdida é muito mais difícil de ser recuperada. Então zele pelos seus relacionamentos e não seja você a dar o primeiro passo na direção da traição. E se porventura você for traído por alguém, permaneça firme em Hashem. Yeshua foi traído. Estatisticamente falando, na história da humanidade, esta geração é a mais complexa de todas, que tem sofrido com relação à traição da confiança. Nós estamos vivendo uma crise de identidade, uma crise de confiança em todas as áreas, em toda a terra. Muitas vezes, diante de situações de desesperos, nós esquecemos quem nós somos.
Filho do Rei. Esquecemos quem é Yeshua na nossa vida. Esquecemos quem é Hashem. E na nossa ansiedade, no nosso desespero, nós temos agido primeiro, buscando por soluções, sem buscar saber o que Hashem pensa sobre as nossas decisões. E assim, nós temos tido que gerenciar problemas que nós não precisaríamos ter posteriormente. Yeshua, o malar de Hashem, a rocha do povo de Israel. Quem é o povo de Israel? Judeus e não judeus. Que você não tenha mais dúvidas sobre isso. Para que você não continue com crise de identidade. O povo de Israel é composto por judeus e não judeus. Nossos irmãos são todos aqueles que querem fazer a vontade de Hashem. Não importa onde eles estejam nessa terra. Não importa. Devarim, Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4. Um trecho do cântico de Moshe nos seus últimos dias sobre a terra. Eis a rocha. Será que Moshe conheceu? Ouviu falar sobre a rocha? Eis a rocha. Suas obras são perfeitas, pois todos seus caminhos são justos. O Elohim digno de confiança, que não erra. Ele é justo e reto. Ele está falando de quem aqui? Para que não haja mais dúvida. Ele está se referindo a Yeshua no Tanar, na Torá, na Antiga Aliança. Moshe conheceu pessoalmente o malar de Hashem. Esteve com ele, a rocha de Israel, que sempre acompanhou o povo de Israel, judeus e não judeus. Em toda a sua jornada pelo deserto, passando pelos nossos dias atuais, e seguirá conosco até o final dos dias, do tempo. Porque assim ele mesmo disse. Matitiarro, Mateus, capítulo 28, versículo 20b. Eis que estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. Yeshua estava com o povo de Israel no deserto. Está conosco hoje aqui. E seguirá conosco adiante. Você precisa compreender como o malar, o mensageiro de Hashem, se movimenta entre as pessoas que temem o nome de Hashem. Yeshua é a água da vida, o elemento essencial para a vida. Muitas pessoas ainda racionalizam quando estudam as Escrituras Sagradas, tentando compreender de um modo natural, de um modo racional, de um modo lógico. Porém, Yeshua é a própria Torá e transcende. Vai além do sobrenatural. Yeshua, uma rocha andante que seguia o povo de Israel. Para você ver o sobrenatural, você primeiro precisa acreditar que o sobrenatural existe. Do contrário, você não terá como ver o que você não acredita que existe.
1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 a 4. Por isto, irmãos, não quero que vocês percam um significado do que aconteceu com os nossos pais. Todos eles foram guiados pela coluna de fogo, coluna de nuvem, e todos passaram através do mar. E em conexão com a nuvem e com o mar, todos foram imersos em Moshe, e também todos comeram do mesmo alimento da parte da Ruach HaKodesh, e beberam da mesma bebida da parte da Ruach HaKodesh, porque eles beberam da rocha enviada pela Ruach, e que o seguia, e esta rocha era o Mashiach. Estava ali seguindo o povo. Você sabe como um pastor guia o seu rebanho? Um pastor guia o seu rebanho seguindo as ovelhas da parte de trás. Dessa forma ele consegue observar tudo o que está ocorrendo com cada uma das ovelhas que seguem à sua frente. Estudem sobre isso. Um homem pode ficar vários dias sem comer. Yeshua, com uma genética melhor que os demais, ficou 40 dias e 40 noites no deserto sem comer. Porém, um homem não pode ficar muitos dias aí sem beber água. Estudos apontam que uma pessoa não deveria permanecer mais do que 5 dias sem beber água. Um tempo relativamente curto, se comparado com a resistência que nós temos em relação ao alimento. Se desejarmos ser saudáveis, a recomendação é para nos mantermos hidratados diariamente, com pelo menos 2 litros de água. Da mesma forma ocorre espiritualmente. Nós deveríamos nos manter hidratados com a água da vida, com Yeshua, com a rocha andante que nos segue diariamente, como fazia com o povo de Israel no deserto. Eu não sei como ocorria o mover da rocha. Existem pessoas que só acreditam quando vêm. Outras podem até ficar impressionadas, mas não acreditam nem quando estão vendo. E utiliza de vãs filosofias das ciências, principalmente moderna, para explicar o sobrenatural de Hashem. Mas se tiver alguma rocha andando na Califórnia, a ciência acredita. O fato é que se você buscar pela verdade com todo o seu coração, você encontrará, porque assim está escrito. A única verdade está no mundo espiritual, que a maioria das pessoas, infelizmente, não podem ver. E por isso, muita gente tem sido enganada. Outros nem acreditam no mundo espiritual. Nem acreditam que existe um Deus, principalmente em Israel. Porém, Hashem Emet. Acredite você ou não. Neste mundo físico que conhecemos, neste Olam, um mundo idealizado por fábulas. Este mundo que nós vemos, ele é idealizado por fábulas. Que produzem estragos reais.
e tem se tornado cada vez mais virtual, mais fabuloso. Fabuloso é aumento de conto de fábula. Aos olhos das pessoas, e tem se tornado cada vez menos real. Porque tem afastado as pessoas cada vez mais do espiritual. Depois de 40 anos, o povo de Israel deveria estar um pouco mais familiarizado para reconhecer a rocha que andava e seguia ali o povo. Já nem deveriam estranhar mais, né? Essa rocha aí não é aquela que estava lá atrás, quando nós saímos do Egito? Não, acho que não, né? Deve ser parecida. Yeshua. Eles deveriam estar familiarizados em reconhecer Yeshua, reconhecer o sobrenatural de Hashem. Ele estava lá. Prestem atenção. Shemot, Êxodo, capítulo 20, versículo 22. Envie um malar à sua frente para guardá-lo no caminho e levá-lo ao lugar que preparei. Preste atenção a ele. Ouça o que ele disser e não se rebele contra ele, pois ele não perdoará nenhum erro de sua parte, porque meu nome encontra-se nele. No entanto, se ouvir o que ele disser e fizer tudo o que eu digo a você, serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. Uma instrução para ouvir, Shema. Ouça Israel e obedeça. É o maior mandamento que existe. Para que Yeshua possa estar à frente, à sua frente, à frente de um líder na casa de Hashem, na casa de Israel, esse líder precisa ter muita responsabilidade, obediência, e deve estar empenhado com todo o coração para servir Hashem com todo o seu coração, todas as suas posses, todo o seu entendimento, através de Yeshua, com toda a sua alma. É o que está escrito no Shema. Precisa estar disposto a servir pessoas, e muitas vezes pessoas problemáticas, como eu, em algumas situações. Eu também tenho os meus defeitos. Eu também dou trabalho para alguém. Amar. Seguir com zelo todas as instruções de Hashem. Não existe espaço para erros. Satã não deixa nenhuma pessoa que deseja caminhar corretamente nessa terra passar incólume se ele cometeu algum erro. E acredite vocês ou não, esse erro sobre as pessoas que temem o nome de Hashem pode ser cobrado em dobro. Ah, mas isso será que é justo? O que é justo? Se Hashem derramasse a justiça dele sobre nós, o que aconteceria? Que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. Que sejamos corretos para que não sejamos cobrados em dobro. Porém, ainda assim existem pessoas conduzidas, principalmente pelo sistema religioso, ao erro, ao engano, à mentira, que busca por um lugar ao sol. E olha que esse sol está terrível, hein? Melhor seria buscar um lugar à sombra do Onipotente. Bendito seja. Ah, mas eu quero um lugar ao sol. Não sabe o que está pedindo? Eu tenho direito a um lugar ao sol. Também sou filho de Deus.
Pessoas que buscam por uma oportunidade. Pequenas igrejas, grandes negócios. E assim, se autocomissionam para serem líderes em congregações. Será que essa congregação é do Mashiach? Com pessoa auto-intitulada? Pode ser muito perigoso isso. E essas pessoas seguem sozinhas, em batalhas que elas não precisariam enfrentar. Não importa. Enfermidades, problemas dentro do lar, com os filhos, problemas, batalhas que não precisariam enfrentar. Yehoshua recebeu instruções de que a rocha iria se reposicionar. Preste atenção. O Malar de Hashem iria agora se colocar na sua frente para abrir caminho para o povo diante das batalhas. Você gosta de batalha? Eu também não. Mas se você acreditar, Yeshua pode estar à sua frente abrindo caminho nessas guerras. Para entrar na terra da promessa. Havia um alvo, havia um objetivo. Para estar na liderança dentro da casa de Israel, é necessário estar pronto para enfrentar as batalhas ou guerras que se fizerem necessários. Quais? Todas que se fizerem necessárias. Não importa. E isso nos conduzirá à vitória. Confiando, Yeshua vai estar pessoalmente à nossa frente. Agora, então, Yeshua estava se reposicionando à frente do povo de Israel para proteger, para guiá-los em segurança. E Yehoshua, Josué, capítulo 5, versículo 10. O povo de Israel acampou em Gilgal e observou o Pêssar, no 14º dia do mês, ali nas planícies de Jericó. Yehoshua havia acabado de obedecer o mandamento de Hashem para guardar o Pêssar. Estava ali com a vida correta, apartado do pecado, estava pronto para entrar na terra da promessa. Para você ter um encontro com Yeshua, você precisa estar pronto para isto. Você está pronto para ter um encontro com Yeshua? Hoje ainda? Para isso, você precisa cumprir os mandamentos das Escrituras. Ter uma conduta correta diante de Hashem. Caminhar se desviando do mal, como Iov fazia. Se apartando do pecado que te é oferecido. E vou dizer um pouco mais. Pronto para reconhecer o Mashiach Yeshua. Yehoshua, Josué, um homem que teve o seu nome, o nome dele era Hosheia, teve o seu nome modificado com a autorização de Hashem por Moshe, para deixar uma imensa pista, quase uma autoestrada, para o povo de Israel reconhecer
o nome do Mashiach. Yehoshua. E mesmo Yehoshua tendo andado com uma rocha durante 40 anos, mesmo Yehoshua tendo sido informado anteriormente sobre o que ocorreria num futuro dele ali breve, quando Yehoshua estava para entrar em Jericó, para entrar na batalha, encontrou-se com Yeshua. Porém, provavelmente pelo medo da guerra, não conseguiu reconhecer o Malar de Hashem. Yehoshua, Josué, capítulo 5, versículos 13 a 15. Um dia, quando Yehoshua estava perto de Jericó, ele levantou seus olhos e viu à sua frente. Havia um homem com espada desembainhada em sua mão. Yehoshua foi diante dele e perguntou: o Senhor está do nosso lado ou do lado dos nossos inimigos? Uma dúvida. Mas ele foi rápido. Ele perguntou. Quando você tiver dúvida, se livra dela. Pergunta ao Senhor sobre a sua dúvida. Não. Eu sou o comandante do exército de Hashem. Acabei de chegar. Yehoshua prostrou-se com o rosto em terra e o honrou. O que o Senhor tem a dizer a este servo? O comandante do exército de Hashem respondeu a Yehoshua: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que está é santo. Eu não sei qual a temperatura que estava naquele solo. O fato é que Yehoshua nem questionou. Ele se livrou da sandália rapidinho. O que está fazendo, apartando você do Senhor? O que tem na tua vida que está te apartando do Senhor? Se livra disso. O Senhor quer seguir à tua frente. Mas obedeça. E Yehoshua, o líder do povo de Israel, temente ao nome de Hashem, apesar de não ter conseguido reconhecer o Malar de Hashem ali quando o viu, talvez por medo da guerra, ficou confuso por um instante, pouco tempo, e teve coragem de perguntar. E o terror, o medo que havia tomado conta dele no primeiro momento, foram imediatamente removidos da sua vida. Será que o medo que você tem enfrentado não tem impedido de você reconhecer quem é Yeshua na tua vida? Não tem impedido de você reconhecer que Yeshua está à sua frente para abrir caminhos, para te proteger nas batalhas? Precisamos aprender a reconhecer o Mashiach. Alguns conseguiram fazer isso quando tivemos em Israel. Perfume do Mashiach, se você o conhece, é uma das formas de você reconhecê-lo. A sua presença física, porém invisível aos olhos de muitas pessoas. Yeshua, o Malar de Hashem, tem sim caminhado no nosso meio. Então deveríamos confiar mais em Hashem e remover do nosso coração todo e qualquer terror diante de qualquer batalha.
Yeshua, o Malar de Hashem, que apareceu a Moshe na sarça ardente, ele disse a mesma coisa: Moshe, tira as tuas sandálias, aqui é a Terra Santa. Foi a primeira coisa que ele disse. Agora, Malar de Hashem estava diante de Yoshua para guiar o povo de Israel na batalha, para entrar na terra da promessa. Aqueles dois homens a caminho de Amaús, muitos conhecem como Emaús, demoraram muito para reconhecer Yeshua. E eles seguiram para essa cidade durante o dia, porque havia um problema de segurança. Eles podiam ser roubados no caminho. E quando eles reconheceram Yeshua, já era noite. Era perigoso para voltar. O medo que eles tinham quando eles foram, por isso eles foram à tarde, durante o dia, desapareceu. Ou seja, quando você encontrar com Yeshua, o teu medo vai dar linha. Se tiver que voltar no caminho escuro sozinho, você vai voltar cantando e feliz. E se encontrar um ladrão, é perigoso até que ele se converta. Você está pronto para reconhecer Yeshua na sua vida de uma forma rápida? Se ele aparecer na sua frente agora? Assim como Moshe Yoshua foi convocado a tirar as sandálias diante do Senhor, talvez em reverência ao Senhor, o fato é que Yoshua obedeceu. E a vitória que ele recebeu dependia da sua obediência. Dependia a obediência ao comando do Malar de Hashem. E ali ele tirou as sandálias, descalçou os pés, em atitude de confiança, reverência ao Senhor. E compreenda todos os lugares que o Senhor se manifestar, aquele lugar se torna sagrado. Cuidado com o que você está carregando com você, para pisar em solo onde a presença do Senhor de alguma forma se manifestou, porque Ele é santo. Remova da sua vida tudo que você sabe que está errado. E as coisas que você não sabe que ainda estão errado, o Senhor fará você saber. O Senhor quer se manifestar na sua vida, lutar suas batalhas, mas você precisa tirar o que está impuro. Precisamos obedecer às suas instruções. Yeshayahu, Isaías 52, versículos 11 e 12. Vão, saiam daqui, não toquem em nada impuro, saiam do meio de tudo isto e fiquem puros. Vocês que carregam os utensílios do templo de Adonai, vocês não precisam partir com pressa. Não precisam fugir, pois Adonai irá à frente de você. E o Elohim de Israel também estará atrás de você. Dupla proteção agora. Hashem quer que nos livremos de tudo que existe de impuro na nossa vida, ao nosso redor. Mas não devemos agir de forma desesperada. Nessa semana tivemos alguns incidentes que deixaram muitas pessoas
desesperadas, com ventos próximos a 100 km por hora, uma situação anormal. Como estas pessoas agirão com situações ainda pior, que estão decretadas para vir? E a nossa oração sequer pode mudar. Precisamos conhecer, viver a nossa vida e lembrar constantemente das instruções e promessas de Hashem através de Yeshua para a nossa vida. Precisamos nos lembrar, ter no nosso coração, na nossa mente, viva as Escrituras Sagradas. Yeshayahu, Isaías, capítulo 30, versículo 15. Pois isto é o que diz Adonai Elohim, o Santo de Israel diz: chuvá, retorno, conversão e descanso é o que salvará vocês. Quietude e confiança os tornará. A tradução ficou como forte, na imensa maioria das escrituras. Mas a palavra é que Hashem nos concederá Gevurá. O que é isto? Poder miraculoso de Hashem. Não é uma força qualquer, não é um poder qualquer. É um poder para você andar sobre as águas. É um poder para você dar ordem e o mar vai se abrir. Consegue entender o tamanho desse poder? Ficou muito pobre a tradução quando colocou considerar força. Muito maior do que isso. Mas vocês não querem nada disto. É o que está nesse texto. O que vocês querem? Apresentem a Hashem. O que você deseja? Para que ele possa encontrar uma forma de satisfazer o desejo do seu coração. Algumas pessoas com uma vida miserável no pecado têm nos procurado em aconselhamento, desesperadas, preocupadas com algum parente ou algum familiar que está com decreto de morte indo para o inferno. Olha que loucura. Ah, mas eu estou preocupado. Pessoas que se recusam a se voltar para Hashem, mas querem prolongar os dias de vida dos seus parentes familiares que também não querem nada com Hashem. Pessoas que poderiam se afastar do pecado, se tornarem uma luz dentro dos seus lares. Ser um exemplo, um modelo do Mashiach. Mas cobram uma posição de outras pessoas, posição que nem elas querem viver. Ainda que existam pessoas dentro do seu lar que não desejam seguir nos caminhos do Senhor, decida você ser uma luz do Mashiach onde quer que você esteja. Como nós lemos aqui todo o Havdalah. Deseje você ser uma luz do Mashiach. Quem sabe você não pode ser usado para iluminar a tua casa em trevas. Seja uma luz do Mashiach onde quer que você esteja. E isso inclui o seu próprio lar, o seu trabalho. Teu gerente te persegue? Seja uma luz naquele lugar. Quem sabe ele não recebe uma promoção. Promoção, hein?
Vamos fazer techuvá, descansar no Senhor. Aprendam a dar instruções para aquietar a sua alma. Seu espírito, a sua mente, que fica bombando com um problema que nem existe ainda. Confiem no Senhor. E assim, nós receberemos Gevurá, poder miraculoso de Hashem. Poder para você dar uma instrução. E a instrução será obedecida. Como Yehoshua fez, parando o sol no vale de Jaboque. Podia ter mandado parar a terra, né? Mas deixa para lá. A nossa salvação, que vem de um judeu, Yeshua, depende também disto. Hoje nós temos o privilégio de ter o Mashiach Yeshua abrindo o caminho à nossa frente para as batalhas e cobrindo a nossa retaguarda, nos provendo com água, com alimentos, com tudo que nós precisamos. E nós precisamos de tão pouco para viver, que você possa descobrir isso. Mas nós precisamos nos converter. Todos nós temos alguma área na nossa vida que ainda precisa de algum tipo de ajuste. Precisamos nos livrar de toda e qualquer situação que possa nos apartar de Hashem. Precisamos estar sensíveis à voz da Ruach HaKodesh, audivelmente ou não. Ah, mas eu não ouço a voz de Hashem. Você ouve, mas você não obedece, é diferente. A instrução de Hashem está aqui nas Escrituras, ó. O Senhor fala o tempo todo comigo através das Escrituras. Em algumas situações ele utiliza a vida da minha esposa. Outras, eu não tenho dúvida do que fazer. Ainda que os olhos dos outros pareçam loucura. Eu tive que tomar uma decisão recentemente. Sozinho. Mas eu sabia o que fazer. De uma forma muito clara, eu não tinha dúvida. E eu não ouvi o Senhor me dizer claramente o que fazer, mas eu não tinha dúvida. E depois o Senhor confirmou que aquilo era mesmo correto a se fazer naquela situação. Sensibilidade para ouvir a Ruach HaKodesh, audivelmente ou não, não importa. O Senhor vai nos guiar em todo o seu todos os caminhos que é necessário que nós estejamos. E devemos obedecer. Seguir. Isso é a voz da minha cabeça, eu não vou nisso aqui não, isso é loucura. Tem dúvida? Pergunta para o Senhor. Senhor, olha, eu estou com essa dúvida agora. É o Senhor um dos nossos ou é do nosso adversário? Na dúvida, pergunte a Ele. Ele vai te fazer saber. Seguir e obedecer todas as instruções de Hashem, todas as ordens de Hashem. Retirar de nós o que existe de impuro e não tocar mais nas ofertas impuras, nos manjares desse mundo, em trevas. Nós não podemos mais resistir à presença da Ruach HaKodesh, que tem lutado por nós, mas não vai invadir a nossa vida. Não podemos mais nos rebelarmos, muitas vezes com o punho fechado, contra o Mashiach, contra o Malar ungido de Hashem. Que você possa ter entendimento do que eu estou compartilhando com vocês em nome de Yeshua, nosso Mashiach.
Uma das instruções de Yeshua que recebemos hoje, registrada no livro de Jeremias, é para que apregoemos a liberdade para as pessoas e não voltemos atrás. E não é só sobre a vida das outras pessoas. Você precisa libertar a sua própria vida de vícios, de pornografia, de pensamentos ruins sobre a vida das outras pessoas, de rancores que possam, porventura, existir no teu coração. Você tem que dar liberdade primeiro a você. E quando você estiver livre de verdade, você vai poder perceber a presença do Senhor de forma intensa na tua vida. Que você vai ter alegria de propagar a liberdade na vida dos outros. Eu sei o que eu estou falando. Nós não podemos nos permitir mais ser usado pelo mal para aprisionar a nossa própria vida, aprisionar pessoas, endividá-las, manipular com situações para atender às nossas próprias necessidades, satisfazer as nossas próprias carências. Se eu simular que eu estou doente, aquela outra pessoa vai se compadecer de mim, vai me procurar, vai... Cuidado com isto. Manipulação. Liberte a sua vida. Liberte a vida das pessoas que estão ao seu redor. Precisamos ser cautelosos para comentar sobre pessoas, qualquer coisa, por causa do pecado de Lashon Hará. Isso é grave diante de Hashem e tem consequências. Se você quer ver e reconhecer o malar de Hashem, obedeça as instruções de Hashem, em nome de Yeshua. E não volte atrás, não se arrependa de conceder a você liberdade. Não se arrependa de conceder liberdade às outras pessoas ao seu redor. Não volte atrás. Deixe as pessoas livres. A liberdade vem para nós quando nós libertamos pessoas que estão aprisionadas no nosso coração. Na Brit Hadashah, o Mashiach, o Malar de Hashem, nos ensina que Hashem, o que ele espera da nossa vida? Nós não podemos desprezar nada, nem ninguém. Porque Hashem faz o sol nascer sobre todos. Não esse sol que está aí, matando as pessoas. É verdade. Mas nós precisamos aprender a amar de verdade. Amar a todos, todas as pessoas, sem nenhuma distinção. Hashem enviou seu Filho amado para nos ensinar o caminho a seguir, e todos que ouvirem e obedecer às instruções do Senhor vão exercer o seu direito de se tornarem filhos de Hashem. Hoje o Malar de Hashem nos diz que podemos ser separados deste mundo, porque Hashem é separado deste mundo. Muitas pessoas têm sido conduzidas ao erro, ao engano, e têm conferido poder e valor para coisas e objetos deste mundo que estão ceifando suas próprias vidas com preocupações, enfermidades, entre tantas outras coisas ruins que Hashem nunca planejou para ninguém sobre a terra.
E assim, deixando de reconhecer o malar enviado por Hashem como o verdadeiro Hashem Emet, deixando de atribuir valor à sua própria vida muitas vezes. Imagine sobre a vida das outras pessoas. Hashem tem chamado a nossa vida por meio do seu malar Yeshua para sairmos desse sistema. Sistema que aprisiona. Um sistema onde os recursos, o dinheiro dessa terra é criado com lastro em dívida das pessoas. O Senhor nos convida para sairmos desse sistema, para que possamos amar mais as vidas e menos as coisas desse mundo tenebroso. Os nossos antepassados, eles não dependiam de trabalho nas indústrias. Vocês sabiam disso? Avraham, Isaac, Jacob. Acho que eles nunca fizeram nenhum currículo. Não tinha curso de MBA. Não tinha conta bancária. Não tinha o celular tocando todo dia de alguém oferecendo algum produto novo. Não compravam seus alimentos em supermercados. Eu acredito, né? Que não tinha nada disso para eles. E Avraham foi um homem extremamente rico. Eu não sei nem quanto custaria, nos valores atualizados daquele Macpela, aquela quantidade de prata que ele mandou pesar e pagar, não sei nem quanto que ficaria essa conta hoje. Provavelmente foi superfaturado aquele valor. Mas era para a amada dele. Ele sabia disso. O que você tem feito pelo seu amado? Está fazendo conta de centavo. Hashem Emet. Hoje a rocha, o malar de Hashem, nos convida para que possamos ser cheios da presença da Ruach HaKodesh. A escolha é sua, a escolha é minha. E para aprendermos a depender da direção a seguir e da provisão de Hashem, à frente e atrás. Gevurot, atos poderosos da Ruach HaKodesh, capítulo 4, versículo 32 e 33. Todos da congregação do Mashiach tinham um coração e uma alma, e ninguém reivindicava suas posses. Todos, porém, partilhavam o que possuíam, com grande poder. E os emissários continuaram a testemunhar a ressurreição do Senhor Yeshua, e eles eram tidos em alta conta. Eu desejo viver isso na minha vida. A Ruach está para ser derramada novamente sobre o povo de Hashem por meio da intercessão do malar de Hashem Yeshua. Que nós possamos ouvi-lo de forma audível ou não, não importa. Mas que não tenhamos dúvida sobre o que fazer em toda e qualquer situação. E que tenhamos forças para executar e edificar as obras de Hashem sobre esta terra. Esta é a minha oração, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. No próximo Shabat, dia 9/2, teremos uma única paraxá, 19, Terumá, coleta, que ensina um detalhe sobre a construção do Mishkan, o tabernáculo móvel que servia ao local de repouso, para a presença de Hashem entre o povo de Israel. E ali os instrumentos sagrados, com uma magnífica arca do testemunho. Ou muitos conhecem como arca da aliança, mas é a arca do testemunho. Entre tantos outros instrumentos sagrados.
E assim segue. Convoco cada um de vocês a fazer esta leitura e que Hashem possa falar poderosamente com vocês. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Senhor nosso Pai, invocamos mais uma vez o Teu nome nesse lugar. Pai, que o Senhor possa nos derramar sobre nós da Tua compreensão, que possamos estar pronto, preparado, de pé, para reconhecer o Teu Malar Yeshua, onde quer que nós estejamos nessa terra, dentro das batalhas ou não, e se tivermos com a certeza maior que o Senhor está à frente, nos conduzindo à vitória. Não importa, Pai, o que digam, se levantaram contra Yeshua, mas Yeshua venceu. Yeshua venceu. Nos ajude a confiar que através de Yeshua nós também podemos vencer qualquer batalha nessa terra. Nos ajude, Pai, a silenciar nosso espírito, a nossa alma, a nossa mente. Nos ajude a buscar a quietude, principalmente nas tomadas de decisões importantes, aonde normalmente ficamos extremamente agitados. E o Senhor, Pai, não se move em águas agitadas. Nos ajude a confiar, compreender. Nos ajude a nos desvencilharmos daquilo que nós temos em nós, que ainda não te agrade. Tenha liberdade de nos revelar tudo aquilo que nós ainda precisamos mudar, para que a nossa conduta diante do Senhor seja correta, seja puro, para que nós possamos pisar em território sagrado, onde está a Tua presença. Nos ajude a confiar, nos ajude a entender, nos dá força para obedecer. Em nome de Yeshua, o nosso malar, o malar de Israel, o malar do povo judeu e do povo não judeu. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja.